Olá, colegas. Então, proponho agora então fazermos uma análise bem básica, né, acerca do Google Classroom, e das ferramentas que possuem ligação direta com ele, né? Então, nós temos aquela série de ferramentas que aparece lá no quadro de ferramentas do Google, né? Nós vamos identificar que todas elas têm uma ligação, elas têm ligações entre si, né? Algumas agora o Google já incrementou dentro, né, do Classroom, né? Como por exemplo, é o Meet, né? Ele já está lá dentro agora do Classroom. E nós temos uma série de outras ferramentas que fazem parte ou que têm uma ligação direta com o Classroom, né? Principalmente então o Drive ali, que acredito que todos já tenham familiaridade com eles, tá? Então, de maneira bem rápida, existem vários tutoriais, talvez todos já tenham acessado esse tipo de tutorial, né? Mas eu quero apresentar de maneira bem rápida e fácil para que o acesso mínimo, né, o acesso preliminar, ele possa ser efetivado de maneira correta, ok? Então vamos lá. Então o Google aqui, a interface ela é bem conhecida de todos já, né? Não é nada, não tem nenhuma novidade aqui. Só o cuidado, né? Quem tem mais de uma conta Google, né? Verificar qual a conta que vai ser acessada, né? No caso, vincular sempre ao e-mail, né? A conta do Google fornecido então pela Secretaria de Educação, que no caso já está logado aqui. Então, todas essas ferramentas que estão aqui, elas possuem ligação com uh, o Google Sala de Aulas, né? Aqui dá para fazer trabalhos aqui, né? O Jamboard aqui, as ferramentas, o Google Relatório, o próprio YouTube, né? O Meet que está agora linkado dentro do próprio Google Sala de Aula, né? Então, no acesso que cada um de nós vai ter aqui para o Google, né? Nós já vamos ser direcionados diretamente para o nosso espaço, para as nossas salas de aula, né? O interessante aqui, né, e conforme também essa semana a Secretaria de Educação ela está fazendo uma série de falas, né, sobre online, né, sobre essa questão do ensino remoto, ensino híbrido, né? Eles colocam então da importância de se utilizar dessas tecnologias e conseguir situar o aluno. Primeiro, obviamente, nos situar e na sequência situar o aluno, né? Então aqui vocês vão ter todas as salas de vocês, tá? Como é que a gente vai poder utilizar isso para que fique de maneira fácil para que o aluno identifique? Então, quando você abre a turma, né? Quando a gente abre a turma, a primeira interface que tem é essa, né? Isso aqui tudo pode ser alterado, né? Você pode selecionar, mudar o tema, importar eu tenho uma foto minha com a turma, né? Dá para fazer o upload da foto aqui. O fundo você muda como você quer. A nomenclatura ela já é dada, você não vai poder alterar, mas a temática aqui você faz as alterações que você bem entender. O que nós temos aqui, então, tá? É o que a gente vai chamar de mural. É a parte de entrada, é a apresentação da sala de aula. O que aconselhável se fazer aqui no caso, tá? O que particularmente eu costumo fazer aqui? Colocar uma saudação, aqui fiz apenas um exemplo, né? Dá para editar isso aqui. Uma saudação para os alunos e colocar todo o cronograma da aula, tá? Então, primeiro vocês vão fazer isso, segundo fazer isso, terceiro fazer isso, colocar as observações, tá? Ou então dá para anexar, se quiserem, né? Na sequência, dá para anexar um cronograma da aula, né? Deixar só um recado para os alunos aqui, né? Situando o dia, né? Isso aqui é essencial, porque quando começa a se acumular as aulas aqui, né? É fundamental ter aqui a separação por datas, né? Ter bem visível a data da aula, tanto para o professor quanto para o aluno. Se eu não quero fazer um cronograma aqui nesse mural aqui diretamente visível, tá? Eu posso anexar ele no mural, ele vai ficar em forma de anexo. Se eu quero que esse mural aqui ele seja visível para todos os alunos, a opção ela já está dada. Existem recados, por exemplo, que eu quero dar para alunos específicos, né?
Então esse mural aqui, quando eu selecionar apenas alguns alunos, esse mural ele só vai aparecer para aqueles alunos selecionados. Ah, o aluno esqueceu de fazer o trabalho, esqueceu de fazer o tema, tá? E eu quero mandar o recado para ele. Bom, quando ele abrir a turma, a minha disciplina, a primeira coisa que ele vai ver é essa minha mensagem, né? Então, eu posso fazer isso também aqui pelo mural, tá? Posso fazer isso também pelo mural. A gente sabe, né, que a gente tem as ferramentas lá do WhatsApp, que é mais, talvez, mais rápido, né, de se fazer, mas existe essa possibilidade aqui também, ok? O mural. Então, aqui é onde vai estar tudo... é a, é a primeira visualização, é a primeira interface, então quanto mais detalhado eu colocar aqui, quanto mais especificado eu colocar aqui, melhor para o aluno se localizar, ou vai ser melhor para o aluno se localizar. Nessas videoconferências aí também que a Seduc está fazendo, ela fala muito em situar o aluno, né, dizer quais partes tem que ser lidas, prestar mais atenção. Eu posso fazer isso também aqui no mural, posso deixar isso no anexo também, né? Ah, tem o vídeo tal, né? Prestem bastante atenção lá no minuto 2, quando ele vai falar disso, né? Façam anotações dessas partes. Tudo isso dá para se colocar aqui, tá? Então, esse é o mural. Interessante aqui no mural também por exemplo, vai ter atividade na aula, ou vocês vão anexar material da aula, tá? Não, eu não aconselharia a colocar aqui no mural os materiais que vocês vão utilizar na aula. Vocês até poderiam, né? Ele adiciona material do Drive, link, arquivo e vídeos do YouTube. Só que ele vai pedir o link do vídeo do YouTube aqui, né? Eu não aconselharia a fazer isso nesse momento, né? Não aconselharia fazer isso nesse momento. Essas informações, então, elas podem e elas devem, né, ser adicionadas nessa outra interface do Google Sala de Aulas, né, que nós vamos ver agora. Então, era bem rápida aqui. Então, são as atividades, tá? Então, aqui eu vou, no mural, eu vou especificar a aula, dizer o que vai ocorrer na aula, né, o que vai ser desenvolvido na aula, na verdade. E aqui nas atividades, aí sim, eu vou compor a aula, eu vou compor os materiais que eu vou utilizar na aula. Então, para cada aula, eu vou criar aqui e vou adicionar o que eu preparei, né? O que nós vamos preparar para a aula, sabendo que eu vou poder criar uma atividade, tá? Eu vou poder atividade como teste, tá? Eu posso simplesmente fazer uma pergunta, anexar material ou reutilizar postagens. Reutilizar postagem, ele vai puxar postagens já feitas no Google, tá? Nas tuas salas de aula. Então, como é que vai funcionar aqui? Digamos que eu vou cadastrar material, né? Eu vou cadastrar um material aqui. Então, eu vou clicar em material. Muito bem. Eu vou colocar o título aqui do material, né? O título da minha aula. O título é obrigatório, senão ele não vai salvar, né? Eu tenho que colocar um título para isso. A descrição ela é opcional, tá? Eu vou descrever alguma coisa se eu achar conveniente, mas o aconselhado sempre quanto mais mastigadinho a gente dá nesse momento, né, mais retorno a gente acaba tendo, né? Então, você vai descrever aqui, vai fazer a sua descrição do material que tu acha interessante, e depois você vai adicionar, tá? O que você pode adicionar nessa aba, tá? Como material. Você pode adicionar, num primeiro momento, tu tens salvo os arquivos lá no Google Drive, né? Então você pode ir lá no teu Google Drive e selecionar o arquivo que tu quer acrescentar aqui, tu vai lá, seleciona, ele vai incorporar, né? Aqui, por exemplo, eu vou lá no Google Drive, ele vai puxar, eu posso pegar os arquivos recentes que eu tenho lá no Google Drive, né? Aqui são as provas que eu tenho feito, as apresentações, tá? Um PowerPoint aqui lá do Google, né? A apresentação do Google, e posso anexar ali, né? Digamos que eu quero isso. Eu vou adicionar,
ele já vai aparecer aqui. Ele pode adicionar um link, né? Ah, eu fiz uma apresentação lá no Loom, né? Aquela captura de tela do site Loom, né? Se quiser, a gente pode aprender a mexer naquele também. Só acrescento o link, posso colocar arquivos meus, tá? E vou adicionar aqui, tá? Isso aqui é muito importante que a gente faça, pessoal. Criar tópicos. O que é criar tópicos? Para que fique bem organizado lá no mural do aluno, o interessante é que para cada dia, para cada bloco de atividades que eu vou propor para eles, eu crio um tópico. Eu crio tópicos elencando as aulas, né? Dizendo o dia da aula, né? A aula do dia 19 do 6, tá? Aula do dia 19 do 6. E eu vou postar, ok? Eu postei um material, estou postando um material. Se nós vamos, aqui está o material postado, né? Se eu vou lá no mural, vai aparecer o material que eu postei, ok? Está aqui ali postadinho, tudo que tem, tudo que eu propus aqui para eles, beleza? Aí eu quero, nas atividades, eu quero criar mais uma coisa, ou seja, eu dei o material e agora eu quero fazer uma atividade com eles. Eu vou colocar lá o título da minha atividade, né? Vou colocar lá o título da minha atividade, vou descrever o que eu quero que eles façam nessa atividade e vou anexar a atividade. Vou pegar um arquivo meu, né? Vou fazer um upload de um arquivo meu, tá? Filosofia aqui. Vou abrir, o arquivo está ali, anexou, ok? Veja, quando eu cadastro o material, eu só vou colocar o tópico lá que eu quero. Agora que é uma atividade, ele vai pedir quantos pontos vai valer essa atividade? Tu quer dar pontuação para ela? Tu quer deixar ela sem nota? Ou tu quer dar uma pontuação para ela? Tá? Se tu quer dar pontuação para ela, tu coloca ali, ó, ele vai valer 100. Tá? Ele vai valer 100. Que data que é para entregar isso? Ah, eu vou dar um prazo de uma semana para ele me entregar. Tá? Então, a semana que vem ele vai me entregar. Tu quer compor uma hora aqui, você pode pôr a hora, tá? Se você não pôr a hora, é essa hora aqui que ele vai estar julgando, ou seja, é até o findar do dia 25 de junho. Acabou o dia 25 de junho, o aluno ele vai poder enviar para ti, o Classroom ele vai receber ainda? Ele vai receber, porém ele vai aparecer uma tarja vermelha lá para ti dizendo trabalho entregue com atraso. Tá? Trabalho atrasado, ele vai aparecer para ti lá, tá? Se não quer pôr a hora, tu sabe que ele vai valer até. E o tópico, pessoal, antes o tópico ele não salvou pelo jeito. O tópico aqui, se já está salvo o tópico, tá? Ele já vai aparecer aqui. Se não, tu vai colocar aqui, aula 1. Então tá tudo feito aqui. É para todos os alunos essa atividade. Se é uma atividade de recuperação, por exemplo, tem alguns alunos aqui que estão com dificuldade. Então eu vou selecionar os alunos que eu quero que façam essa atividade aqui. Essa atividade só vai aparecer para esses alunos. Eu vou fazer atividade diferente para uns alunos, né, que estão, sei lá, posso fazer, né? Então para uns eu vou cadastrar uma atividade, para outros eu vou cadastrar outra, tá? Então eu vou criar a atividade, né? Ele está atribuindo, criou. Aqui eu vou ter que ajustar, olha só. Que ele não apareceu aqui. Vamos editar para colocar a aula 1 aqui também, ele vai ficar tudo dentro do tópico aula 1. Olha que agora vai aparecer, ó, aula 1. Salva. Eles vão aparecer, isso. Aula 1 agora tem o material e tem a atividade. Olha como é que ficou lá no mural agora. Tá aqui, tá? Então eu tenho o meu material cadastrado, tenho a minha atividade cadastrada. Quando os alunos eles vão ler aqui no mural, eles vão aqui nas atividades, ele vai ver, aula 1, tá aqui, né? Todo o material da aula 1 tá aqui. Depois eles vão ter, na semana que vem eles vão cadastrar aula 2, ou então, melhor ainda, a data da aula, né? E vai ficando tudo separadinho para o aluno, tá? Vai ficando tudo separado. Por isso que é importante, eu acho muito importante não esquecer, né, de cadastrar os tópicos, né? O tópico significa o bloco dessa atividade,
né? O bloco dessa atividade. Posso criar mais alguma coisa? Sim, vou querer criar um material, uma pergunta, tá? Quero só fazer uma pergunta, tá? Faço aqui a pergunta, aqui está dito, ó, eu quero resposta curta ou quero múltipla escolha, tá? Então eu posso, daquele conteúdo que eu apliquei para o aluno, tá? Por exemplo, o que eu quero de retorno deles? Eu quero só que eles me respondam uma pergunta que eu vou fazer aqui, tá? Aí eu vou colocar, se eu vou dar ela de múltipla escolha, aqui debaixo aqui eu vou colocando as opções, tá? É criar opções, vou adicionar opções. Se eu quero resposta curta, tá? Depois vai aparecer, para o aluno vai aparecer o espaço para responder, para eles poderem responder, tá? Aqui do lado, quando eu vou fazer uma pergunta para eles, tá? Eu vou dizer, ó, isso aqui vai lá no tópico, eu vou acrescentar lá na aula tópico 1, né? Vou dizer quantos pontos vai valer, eu vou apontar aqui até que dia que eles podem me responder isso, e aqui debaixo, tá? Eu tenho que ter o cuidado. Os alunos podem responder uns aos outros. Se eu quero fazer um trabalho colaborativo, tá? Se eu quero fazer um trabalho colaborativo, né? Que um aluno possa ir mexendo na resposta do outro, eu deixo marcada essa opção aqui. Eu vou saber quem mexeu, aonde que mexeu, tá? Eu vou saber, o professor vai saber, os alunos não, eles vão mexer. Se eu deixar desmarcado, cada um vai conseguir responder apenas a sua, tá? Os alunos podem editar a resposta. Se eu deixar marcado isso aqui, então digamos que amanhã o Pedro ele me manda a resposta dele. Segunda-feira ele percebe que ele respondeu alguma coisa errada, o que ele poderia acrescentar. Se está marcado aqui, ele pode ir lá e acrescentar ou tirar, mudar a resposta dele. Se não tiver marcado, quando ele envia, acabou, ele não pode mais mudar, tá? Ele não vai ter uma segunda chance, ele vai ter... Se eu deixar aqui, então ele vai editar, se eu deixar marcado aqui, um aluno pode ver e marcar e responder as questões uns dos outros, ok? Muito bem, então isso aqui é a pergunta, né? Posso criar também, então, uma atividade com teste, tá? Aqui eu já tinha deixado uma, né? Eu fiz lá no Google Drive, né? Vou aqui no Drive, no novo, mais formulários Google, né? Então aqui eu faço o teste, faço provas, né? Aqui eu tenho todas as opções. Se eu quero uma avaliação, se eu quero montar do zero uma atividade final, uma planilha, enfim, tá? Eu monto a avaliação, tá? Eu monto a avaliação. No caso, aquela que está lá é essa aqui, que eu fiz aqui uma avaliação. De múltipla escolha, eu posso colocar de respostas curtas, respostas longas, relacionar tabela, enfim, tem uma série de opções aqui, né? Vejam, aqui eu fiz a pergunta, 60 alunos me responderam essas questões, 60 alunos me responderam essas questões, e eu posso ver individualmente, né, elas. Eu posso ver elas individualmente e aqui tem o total de acertos. É possível 10 pontos e quantas questões esse aluno acertou, né? Se eu fizer isso, se eu fizer uma avaliação e aqui, né, adicionar ou criar uma avaliação, porque eu posso criar aqui, né? Aí eu vou lá em formulários, o aluno ele vai responder e eu consigo importar as notas, ou seja, automaticamente as notas elas vão vir para os alunos aqui da turma, tá? Automaticamente as respostas elas vão vir para os alunos aqui da turma. Ele vai fazer a leitura e vai vir para os alunos, tá? Só que eles têm que cadastrar o e-mail, no caso, né? Mas deixei desmarcado, eu não vou ter problema de conflito, né? De dados, né? Qualquer coisa. Mas é possível, então, eu fazer uma atividade avaliativa também, com limite de data, né? Vou colocar o tópico a que essa atividade se refere, né? A aula, enfim. Posso fazer tudo isso, ok? Depois aqui, então, são as pessoas que vão estar na sala, isso vocês já perceberam, né? Já está bem dito aqui. E depois, as notas, tá? Para cada atividade avaliativa que vocês colocarem aqui nas atividades, tá? Tudo que for avaliativo, tudo que vocês disserem que vale ponto, tá?
vai aparecer aqui nas notas. Se vocês colocarem lá que é sem fins avaliativos, que não vale nada, nenhum ponto, ele não vai aparecer aqui. Aqui está aparecendo aquela atividade avaliativa que eu coloquei, vale 100 pontos, eu vou poder colocar aqui do Michel, de 100 quanto ele conseguiu, o Christian de 100 quanto ele conseguiu, tá? Vou lançando aqui, eu vou ter um controle paralelo ali com a chamada nossa lá da Seduc, ok? Eu tenho um duplo controle na verdade. Ok, pessoal? Então essa parte mais introdutória, mais básica, né, que serve para qualquer um já ir se ambientando. Vejam só, essas aulas aqui, eu posso planejar elas, tá? Eu posso planejar elas, as atividades, a aula em si. Se eu quiser que o aluno ele tenha acesso à aula em determinado momento, tá? Eu posso fazer essa previsão também, tá? Tem como eu fazer essa previsão para que o aluno, eu vou montar as aulas lá no final de semana, né? Eu vou montar a aula no final de semana e eu quero que o aluno acesse ela na terça, que terça-feira é o dia do nosso encontro, tá? Existe essa possibilidade de fazer isso também. É possível, então, criar uma atividade e não deixá-la disponível logo para o aluno. Digamos que no final de semana, tá? Vamos fazer uma suposição aqui, lá no final de semana eu vou elaborar uma aula, só que dentro desse conteúdo eu vou ter material para 2 aulas, tá? Então uma aula eu já quero deixar disponível para ele e a outra aula eu quero deixar disponível só para outra semana. Então aqui na aula 1, então estou fazendo a aula, fiz a aula 1, né? Ou quero colocar o dia da aula também, sem problema nenhum. Aí eu vou colocar o material, então eu vou fazer a aula 2, tá? Então a aula 2 eu vou colocar aqui o título dela, vou descrever a aula 2 bem direitinho, vou adicionar o material que eu quero adicionar nessa aula e vou, né, criar outro tópico. Vou criar aqui a aula 2, ou então a aula do dia tal, né? Muito bem. O que eu vou fazer? Simplesmente, ao invés de postar essa atividade direto, eu vou aqui do ladinho, tá? E vou programar a postagem. Tá? Ou então eu não ficou legal isso aqui, eu tenho a ideia, mas ainda não consegui desenvolver. Eu posso salvar como rascunho. Depois eu volto aqui, quando eu salvo ela como rascunho, eu não estou programando postagem e os alunos eles não vão ver isso, tá? Eu só tô, é um rascunho para mim, para o professor. Depois eu posso vir aqui, editar ela e daí sim postar ou programar. Eu vou aqui em programar, né? Automaticamente o Google ele vai puxar aqui o dia seguinte, né? Eu estou no dia 18, ele já vai programar para liberar no dia 19, mas eu vou ajustar para o dia que eu quero. Ah, a minha aula lá é na quarta-feira e eles vão ter aula comigo às 15 horas, tá? Então eu vou programar por aqui. Programei. Dia 24, ó, ele está salvando. Aqui está a aula 2, ó, aula 1, aula 2, tá? Se eu vier clicar aqui do ladinho aqui, vai vir tudo que é conteúdo da aula 1, tudo que é conteúdo da aula 2, programada para 24 de junho, às 15 horas. Está programadinha. Quando der 15 horas, vai aparecer lá para os alunos as aulas, tá? Então eu posso já ter essa programação. O interessante é isso, né? Eu faço uma sequência de aulas aqui e consigo programar elas para serem liberadas conforme, né? Ah, tal dia vai ter uma avaliação, então eu já posso programar aqui a avaliação, né? E fico disponível para os alunos, né? Daí eu vou, aqui no mural, eu vou dizer o que vai acontecer na aula e eu vou colocar, ó, estarei disponível, né? Pelo Meet, por exemplo, tá? Veja, a ferramenta Meet, ela já está disponível aqui para nós, né? Eu vou estar disponível no Meet, né, das 3 horas até as 4 horas, eu vou estar disponível no Meet para solucionar dúvidas, esclarecer, tá? Eu não vou fazer eu posso não fazer uma aula com eles no Meet, até porque fazer uma aula no Meet com os alunos vai demandar dos alunos uma conexão com a internet interessante, né? Bem segura. Tá? Então, de vez em quando, talvez eu consiga fazer isso, mas não vai ser uma rotina. Eu acredito fazer aula pelo Meet.
né? Mas eu posso deixar a opção para eles, para quem quiser, por exemplo, eu vou ficar conectado lá no Meet e quem quiser entra lá, tira dúvida, sai da sala, o outro entra, sai, enfim, dá para ter essa possibilidade também, né? Ou então eu estou disponível no grupo, no privado, do WhatsApp, enfim, eu posso deixar tudo esclarecido aqui nesse mural. E é bom que se deixe, né? É bom que fique tudo o quanto mais claro para o aluno, melhor. Sabendo que o ambiente é novo, não é só para nós, o ambiente é novo também lá para o aluno também. Ok, pessoal? Espero ter podido auxiliar em algum momento, em alguma situação isso, tá? Se não for novidade tudo isso que eu estou falando, que bom, né? Então já está bem mais avançado aí. E a gente vai continuar, então vamos continuar conversando. Qualquer necessidade, só gerar aí as demandas que a gente vai tentar solucionar ou ajudar a solucionar. Ok? Um grande abraço a todos. Até mais. Bom trabalho.